Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para gravar o X35, um veículo por R$50 mil que atende toda a família. Fique com a gente. Então pessoal, a gente está a bordo do X35. Esse X35 é ano 2011 e 2012. Por que a gente resolveu gravar esse veículo? Porque ele é uma opção para quem tem uma família grande e que necessita de muito espaço por um preço acessível. A pessoa que emprestou esse carro é o Guilherme, a gente agradece. O que acontece? Ele pagou aproximadamente R$50 mil no carro. E a gente viu essa faixa de preço entre 45 e 55 mil reais. Esse veículo é um carro que tem muito espaço interno. A primeira impressão que a gente tem é de bastante espaço interno. A posição de dirigir é bem agradável, ela tem boa altura do solo. O volante, apesar do carro ser grande, tem uma dimensão diminuída, é pequeno. O carro tem um acabamento muito bem feito, então é um carro com quase 10 anos de uso, que você vê que não tem problemas no painel. Tem o ar-condicionado digital Dual Zone, automático, então é diferente do que HB20 que a gente gravou, que o ar-condicionado é só um mostrador. Tem partida por botão. De cara, o que a gente percebeu? E o dono já falou, esse carro ele tem um pequeno ruído numa faixa de giro. Ele fez as manutenções, a gente acha que está faltando, está com alguma tensão na polia da correia, que é corrente nesse veículo. Esse carro tem 168 cavalos e torque de aproximadamente 20 kg. A direção ainda é hidráulica, então é comum dessa época. As direções elétricas vieram a partir ali, nos carros, na maioria, a partir do ano de 2015. Mas é uma direção que tem um peso bem correto, ela não atrapalha nos movimentos, nas manobras. O carro está com a suspensão funcionando muito bem. O freio ABS com disco nas 4 rodas. Quando a gente parar, a gente vai mostrar os espaços do veículo. É um espaço muito bom. O carro puxa muito bem, então ele tem uma potência boa. A caixa de marcha funciona perfeitamente. Já está em 5ª marcha, então tem 6 marchas esse câmbio. Então um carro de 2011 que já tem 6 marchas. Muitos carros dessa época não tem 6 marchas. Tirando o barulhinho do motor, ele não tem barulho de suspensão, barulho aerodinâmico. O que o proprietário falou que gasta bastante nesses carros são aqueles acabamentos que vão quebrando ao longo do tempo, principalmente os plásticos. Aqui na nossa região, o acabamento plástico costuma ressecar bastante por causa de muita chuva e calor. Então, isso são as principais trocas que esse carro teve que fazer. Ele também teve que fazer a parte de suspensão dianteira, coxins, que também estavam ressecados. Então as borrachas e plásticos ressecam muito. No mais, é um carro muito confortável. O consumo desse veículo está aproximadamente 6 km por litro. É um consumo para um motor 2.0 forte, que é bom no uso severo. É basicamente o mesmo consumo que nós temos no Jeep Renegade, que a gente já testou aqui no canal. Te vê que ele tem pouca rolagem de carroceria, apesar da altura e do espaço interno, ele tem pouca rolagem de carroceria. A gente fez um retorno bem fechado. Ele tem uma aceleração boa, o freio trabalha muito bem. Então, o que você deve considerar na hora de comprar esse tipo de veículo? São as manutenções que você deve fazer. O preço de um amortecedor, por exemplo, que chega a custar R$600 uma peça. Então, os pneus desse carro são aro 18, então são pneus caros se você tiver que trocar. Esse é o custo-benefício que você deve analisar ao realizar a compra de um veículo dessa categoria. Se você vai ter condições de manter as manutenções em dia, para que você consiga aproveitar o máximo desse carro.
está a bordo aqui do X35 para fazer seu interior. A gente vai apresentar esse carro, ele tem 100 mil km, como a gente falou, em movimento. É um carro com a direção hidráulica, então parado ele tem um pezinho maior do que os carros atuais com direção elétrica. Possui um ar-condicionado Bizone, o câmbio de 6 marchas, é daquele de trilho, não é aquela reto. Ele tem aqui um botão de destravamento, caso ocorra algum travamento do sistema de câmbio. Tem um porta-luvas com chave, que não é muito comum hoje em dia, do tipo que desce sozinho, tranquilo. Ele tem esse tipo de entradas de ar na vertical. Esse aqui é um modelo 2011-2012. Essa central multimídia não é o rádio original do carro, mas ela se adapta muito bem. Dá para perceber que ela tem a moldura correta, funciona corretamente. Botão do pisca-alerta aqui no centro com um black piano. Os para-sóis ou quebra-sol, como alguns lugares chamam, tem a luz individual para passageiro. Ele tem uma extensão aqui que é útil em estradas em dia de sol. O banco de couro desse veículo, apesar dele ser 2011-2012, está muito bem conservado para a idade. Ele possui a parte onde ficam as costas perfurada, que permite a transpiração. Possui o ajuste de altura do cinto, que é algo muito útil. Possui o travamento elétrico. Ele possui esse conjunto de botões aqui para vidro, travamento dos vidros traseiros, o controle elétrico dos espelhos e possui ainda o rebatimento elétrico dos espelhos, como pode ser visto aqui. Ele possui um console central que realmente apoia o braço numa viagem. Então numa viagem você se sente ali como se estivesse numa poltrona de viagem. Você vai setar aqui o seu controle de cruzeiro e vai fazer a sua viagem bem tranquila. Ele possui uma faixa de couro na porta, um acabamento em plástico. Apesar do carro ser 2011-2012, então um carro com 10 anos, o que acontece? O acabamento dele não tem rebarbas, não tem partes desencaixando, então você vê que é um carro que é muito bem construído. O retrovisor desse carro já é do tipo eletrocrômico. Esse é o espaço para mim, que tem 1,72 m. Ele possui essa construção plástica que ajuda uma pessoa alta a se encaixar. A quantidade de espaço que tem esse carro. Então, entre eles tem aproximadamente 2,70 m. Ele possui alça no teto, luz de salão. O banco atrás também é de couro perfurado. O espaço dá 3 pessoas tranquilo. O túnel é muito baixinho, dá para perceber que tem 2 dedos de túnel. Então uma terceira pessoa vai, só se ela tiver a perna muito comprida, ela vai bater aqui na frente, mas tem um espaço. É um pouco desconfortável por causa do calombo que tem aqui no meio, que provavelmente seja um apoio de braço. É um apoio de braço. Para a família, igual a do proprietário do carro, que são 2 jovens e um casal adulto. É excelente para viagem. Porta-mala do carro, ele é declarado 460 litros, aproximadamente, 465 litros. Ele tem esse sistema aqui que faz a função de proteger o porta-mala, é retrátil. Aqui é o step do veículo. O porta-mala não é muito fundo, porém ele tem algum espaço aqui bem vazio que dá para você, por exemplo, levar guarda-sol, levar algumas bagagens. Possui uma luz, possui uma tomada 12 volts no porta-malas para compressor, algum equipamento elétrico que necessite desse tipo de equipamento. Esse aqui é o motor do veículo. É um motor de 168 cavalos, 20 kg de torque. Dá para vocês verem que o cofre do motor tem bastante espaço. É um carro bem acabado, com o motor bem isolado da cabine. Então ele já é feito para passar menos ruído e menos calor para a cabine. É bem visível essa separação das linhas de hidráulicos do motor. Esse veículo, um ponto dele que tem que ser levado em consideração se comprar, é um aro 18, é 225/60/18, então é um carro que tem um pneu que vai ter um custo elevado de manutenção. Possui o freio a disco nas 4 rodas, dá para ver, mas é visível que o carro é muito bem conservado
E se você conseguir encontrar um carro nessa condição por 50 mil e tiver uma família grande, eu creio que vale muito a pena. Então, um detalhe, esse carro, por exemplo, está com esse acabamento aqui do repetidor de seta quebrado. No Brasil, para encontrá-lo, é aproximadamente 240 a 400 reais. Comprando no exterior, sai 80 reais. Então, uma dica para quem tem esse tipo de veículo, procure em AliExpress, eBay, que tem muitas peças bem mais baratas que chegam em 20, 40 dias no Brasil. Então, pessoal, isso que a gente tinha sobre o X35. Esse veículo, como a gente falou já ao longo do vídeo, tem quase 10 anos de uso e saiu por aproximadamente 50 mil reais. A gente considera que é uma excelente compra se for atendida aos seguintes critérios. Você tem uma família que utiliza esse carro, porque o consumo é um pouco alto de combustível. E se você tiver tempo e dinheiro para fazer as manutenções, porque as manutenções exigem algumas peças que são um pouquinho mais caras do que carros mais populares. Contudo, fica a dica para você que tem uma família grande que necessita desse tipo de veículo e viaja bastante. Se você curte o nosso conteúdo, curte as nossas avaliações, se inscreva no canal e deixe seu like, deixe seu comentário, peça alguma avaliação que a gente pode tentar te atender. Obrigado, até a próxima.